Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo através das redes sociais, tanto pelo nosso Instagram, TV Cidade Oficial, tanto pelo nosso Facebook e nosso YouTube, né, TV Cidade Taubaté, que são os nossos canais que sempre utilizamos para conversar com os nossos internautas. Estamos começando ao vivo o nosso programa das 6 desta sexta-feira, dia 3 de maio de 2019, hoje que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e quem a gente manda um abraço a todos aqueles que lutam, né, pela democracia na imprensa, pela diversidade de comunicação, e também hoje é o dia do sertanejo, né? Nós aqui do Vale do Paraíba somos todos sertanejos, né? O nosso país é sertanejo ainda, com grandes tradições e raízes ligadas ao homem do campo, né? Então parabéns a esses dois segmentos. E parabenizo para a gente também completar os nossos recadinhos, né? Os nossos conselheiros municipais do Direito da Criança e Adolescente, que agora às 5 horas, né? Ou seja, há uma hora atrás, encerraram aí o plantão, né, que foi realizado lá na sede do CMDCA a respeito do processo de inscrição, né, para o Conselho Tutelar de Taubaté, né? Todos os conselheiros participaram desse revezamento para poder atender os candidatos, né? A gente parabeniza a todos pelo belíssimo trabalho. E eu citei aqui no começo, né, que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? E nada melhor do que a gente estar comemorando a volta, né, de um veículo de comunicação na nossa cidade que fez história e promete, né, voltar a fazer história e agitar aqui, né, a cidade de Taubaté. Vamos conversar agora com ele, que é escritor, é jornalista, é o proprietário aí do jornal Matéria Prima, o José Denis Júnior, né, que volta agora no nosso programa das 6 para falar, né, dessa volta do tabloide mais querido ou odiado por alguns também, né, aqui na cidade de Taubaté. Diniz, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu acho que eu já estou mostrando aqui escondidinho atrás da matéria-prima, né, que é a razão de eu estar aqui, né, agradecer a você, o Jefinho, o pessoal aí que por mais esse convite para estar falando na volta desse jornaleco metido à besta, que eu chamo, né, que eu criei em 1998, durou até 2014, por motivos outros, eu tive que dar um tempo, e nesse tempo muita coisa aconteceu na minha vida, entendeu? Tive desterrado, né, tive morando em Minas, tive preso por causa dos meus escritos, e depois de 5 anos, essa vocação que a gente tem que é escrever, né, uma coisa que a gente... quando você faz uma coisa que você gosta, nunca é trabalho. Eu vejo essa luta que você tem aqui na televisão, eu conheço a sua história, você é um menino humilde que se tornou hoje um jornalista com muito esforço, né? E tudo isso é muito gratificante. E eu tive muitos anos a profissão de ótica, que eu sou formado em ótica também, mas a vocação é escrever. Você vê que eu tenho hoje 4 livros já publicados, um outro livro a caminho, né? E essa história do jornal, essa coisa que eu escrevi anteriormente na Gazeta de Taubaté, convidado pelo Zé Antônio, pelo Djalma Castro, saudosos amigos. Depois eu fazia um jornal no TCC, um jornalzinho mensal. Depois eu passei a assinar uma coluna diária no Jornal da Cidade, onde as pessoas me cobravam: poxa, a gente gosta tanto das coisas que você escreve, lança um jornal. E aí essa vocação falou mais alto, e em 98 eu comecei a fazer o tabloide Matéria-Prima, inspirado no tabloide carioca que chamava O Pasquim, não sei se é do seu tempo, que era a nata do jornalismo carioca, Melor Fernandes, Paulo Francis, Tarso de Castro, Jaguar, e etc e tal. E eu gostava muito, primeiro, o formato era o mesmo do Matéria-Prima, que é o tabloide. E depois o espírito satírico do jornal, de não levar as coisas muito a sério, porque o Brasil, se você começar a levar as coisas a sério, não tem jeito, você vê as coisas como funciona hoje.
Então, o lema, praticamente, desse jornal, de todas essas pessoas que colaboram, você vê que tem um time de colaboradores, pessoas que têm uma outra profissão, mas que gostam de escrever, que é, quando a gente escreve, você está mostrando alguma coisa que as pessoas que te veem não sabem aquilo que está na sua cabeça, aquelas ideias que você tem, e a gente que escreve, essas pessoas que gostam de escrever, utilizam do tabloide, do Matéria-Prima, ou de outros jornais até, para mostrar esse lado, essa visão que eles têm sobre Taubaté, porque a pauta do Matéria-Prima é Taubaté, as matérias do Horta, as fotos antigas que o Horta publica, que são coisas preciosas, essas coisas que a gente tem procurado reviver, mostrando o que foi Taubaté no passado, que é uma cidade de uma cultura. Você vê esse último livro que eu lancei, por exemplo, que é Tribos de Taubaté, que eu estive aqui até por ocasião do lançamento, mostra histórias de escritores, de jornalistas, de personagens que fazem Taubaté ter essa cultura que não tem uma outra cidade no Vale. As pessoas falam que São José dos Campos, hoje, pelo uma população maior, pelo poderio industrial, que seria capital. Não, até nos ultrapassaram o Taubaté nesse quesito. Mas a cultura que nós temos em Taubaté é incalculável. Se você pegar, como eu estava falando, as 116 crônicas que eu publiquei no livro Tribos de Taubaté, baseado numa literatura que eu tenho de escritores antigos de Taubaté, você vê cada coisa fabulosa. O primeiro telefone foi aqui, o primeiro carro foi aqui, a luz, a gás foi aqui. Entende? É uma história, tudo comprovado, e que fazem, por exemplo, esse livro eu tive que fazer 2 edições no Tribos de Taubaté, esgotaram, porque é uma maneira de eu me comunicar com esse público, que é o mesmo público do jornal, que aprecia as coisas que eu escrevo, de uma maneira bem fácil, uma maneira coloquial, da mesma forma que as pessoas falam na rua, não é verdade? Porque se você pegar hoje um livro do Machado de Assis, por exemplo, parece que você está lendo uma outra língua. Porque o português, né, é dinâmico, vai mudando, surgindo novas palavras. Você vê quanta coisa surgiu nesses últimos anos, através da divulgação da internet, essas coisas do celular, quantas palavras que surgiram hoje, que você vê que, comparando, conforme eu falei, a literatura de Machado de Assis, passando pelo jornal Pasquim, pelos jornais do Rio, para chegar até hoje, as pessoas muitas vezes utilizam o kkkk nas redes sociais, entendeu? Enfim, joga-se letras, e o português nosso, que é tão rico, que é uma coisa tão bonita, né, da gente escrever, acaba sendo até deixado de lado. Você vê quantos erros você vê hoje nas pessoas que escrevem nas redes sociais, que você fala, peraí, mas isso não é português, entendeu? Por isso que eu enfatizo sempre, André, que para o Brasil um dia ser realmente aquilo que a gente sempre esperou, que eu sou mais velho que você, a minha geração uma outra, teria que haver um investimento muito maior na educação, melhorar as escolas, dar maior chance das pessoas progredirem estudando, adquirindo mais cultura, que seria uma forma do Brasil realmente melhorar no futuro. Agora você vê essa geração que nós temos hoje, que as escolas até então aprovavam os analfabetos funcionais, que não sabem escrever, não sabem as operações de aritmética, de matemática. O que vai dar isso no futuro? Maus profissionais. Lá na frente vai ter um mau engenheiro, um mau médico, um mau advogado. Tanto, André, que hoje você vê que a faculdade de Direito, por exemplo, já obriga a pessoa que sai com o diploma a prestar o exame da ordem para ele provar que ele tem conhecimento nos 5 anos que ele frequentou a faculdade. A mesma coisa acontecendo com a medicina, que os grandes hospitais hoje exigem que os médicos comprovem conhecimento para trabalhar. Quer dizer, são pessoas que fazem uma má faculdade, uma faculdade mais voltada para a balada, que é aquilo que a gente fala, e na hora que entra no mercado de trabalho, não consegue mostrar aquele conhecimento. Acontece o quê? Essas coisas que você está vendo,
de ciclovias que caem, de prédios que caem, de edifícios que caem. Quer dizer, se não tem uma estrutura, um prédio, como esses que caíram no Rio agora, é porque houve um cálculo errado da matemática, daquele menino que achou que tinha vocação para os números e que fez um prédio e de repente os dois edifícios caem. Então você começa a perceber que a base de tudo, o erro de tudo é o mau investimento na educação, que parece que é uma tradição no Brasil, né? Diniz, você destacou aí o aspecto da história da cidade de Taubaté, né? E até citou aqui o nome de colaboradores que contribuem, né, para que essa história não seja perdida. Mas uma coisa que também você destacou e que o Matéria-Prima traz aí do pai, né, do Sim. Pasquinha, essa irreverência, né? Sim. Essa forma de conversar sem ter um grande compromisso, né, de ser sério, como você disse, né? Isso, apesar de tudo, apesar de não ter esse compromisso de ser sério, incomodou, né? E incomoda ainda as pessoas. Por que acontece isso? Uma das grandes coisas que sempre o Matéria-Prima trouxe foi os fatos cotidianos, né? Então. Falar a verdade do momento, às vezes dói, machuca algumas pessoas, e o medo de ter isso registrado para a posteridade também. Exatamente. A questão é a seguinte: as pessoas que têm um determinado cargo, que por serem delegados de polícia ou advogados, se acham no direito de fazer acontecer, que aquilo não vai ser cobrado. Não, aquilo é cobrado quando você tem os fatos publicados, conforme aconteceu no meu caso. Mas aí acontece o seguinte, André: as pessoas que muitas vezes se apresentam como testemunhas, isso estou citando um caso específico, quando chega realmente na frente do juiz para comprovar aquilo, as pessoas, não, pera, não foi bem isso, eu falei, mas não era para publicar. Isso aconteceu comigo. Fatos que me levaram, quando eu denunciei um determinado advogado que estava advogando para os dois lados, que a pessoa veio e falou, pô, eu contratei ele, nós tivemos um desacordo com relação a honorários, ele começou a passar informação para o outro lado. Ponto. Se me procurou, sabendo que eu escrevo, que eu vivo do dia a dia da cidade, eu fiz a matéria. A pessoa, quando foi chamada na OAB, falou, não é bem isso, sabe? Aí eu acabei sendo preso, entendeu? Isso só para te dar uma ideia. Agora, os outros fatos também, quando eu denunciei lá que uma determinada pessoa estava usando as verbas de publicidade do Taubaté Country Club na campanha de vereador, também eu tinha os fatos relacionados pelos conselheiros do clube, e os conselheiros também agiram de forma diferente, entendeu? Não, mas aquilo era tudo por escrito, eu acabei. Agora, conforme eu te falei, eu tenho nessa soma de 3 meses, eu tenho uma soma de 280 dias no semi-aberto do PEMAN, entendeu? Acabei lá dentro escrevendo o livro Diário da Tranca, que eu retrato como é uma prisão com 2.500 detentos, mais 300 funcionários, um mundo imenso, com campo de futebol, com 16 pavilhões. Quer dizer, eu nunca me senti encarcerado. Primeiro, eu não sou bandido. Segundo, eu tenho uma formação intelectual boa. Terceiro, eu tenho uma coisa que as pessoas que me conhecem chamam de servidão. Se eu estou lá dentro, se tem aquela molecada lá, porque é 21, 22, a idade hoje dos presos do PEMAN, por exemplo, é dessa faixa, não vai além de 25 anos. E uma rapaziada que não tem muita experiência de vida, aí eu estou lá, praticamente uma idade de pai deles. Aí vem, pergunta isso, pergunta aquilo, me ajuda isso, me ajuda aquilo, eu acabo sendo, conforme eu estava falando aqui para o menino que estuda jornalismo, eles descobriram lá que eu tinha sido alguma coisa no Esporte Clube Taubaté, você sabe que eu fui presidente lá, e alguém passou a informação que eu fui treinador. Eles vieram me convidar para ser treinador do time, do pavilhão, e eu fui treinador do time. Peguei, até na época, consegui o fardamento, camisa e calção, através dos amigos aqui de fora, do Cristiano, que você conhece. O Cristiano dos Santos. Do Santos, da Áustria. Parece a imagem dele. Então, o Cristiano é um grande amigo, grande escritor de matéria-prima também, e que sabendo que eu estava nessa situação lá, treinando a rapaziada lá, porque tem
um torneio entre os pavilhões, são 16 pavilhões, eu montei um time, eu sabia fazer aquilo. Pois é, é mais organizado que muitos torneios aqui fora. Aí chegaram lá com camisa, com calção, com coisas que eles não tinham. Eles me perguntaram, o Paulo Coelho lá era meu vulgo, né? Que todo mundo tem um vulgo. O Paulo Coelho, nós não temos que pagar nada por isso, não, tem que pagar. Esses amigos lá de fora que estão me trazendo, entendeu? E foi uma festa dessa maneira que eu tenho de saber me comunicar, de saber respeitar, de não começar com arrogância para ser de ninguém. Eu acabei sendo muito respeitado, acabei sendo treinador da rapaziada lá, e até essa maneira de eu ser mais velho, né, de poder ajudar com conselhos, essas coisas, não tive constrangimento nenhum. Traduzindo, outra coisa que me ajudou muito no PEMAN, André, foi a biblioteca do PEMAN, que é fabulosa, tem o tamanho, por exemplo, desse estúdio, todos os tipos de literatura, você pode escolher os tipos de literatura. Nesse último período que eu estive lá, eu digo isso para você porque é catalogado, porque a pessoa que lê um livro tem direito a 3 dias de remissão. Você não sabia disso aí. Mas não é que você fala que leu, não. Se você tiver que comprovar aquela leitura, porque você tem uma ficha lá, quando você vai tirar o livro para você ler no alojamento, no pavilhão, você preenche, aparece lá a sua ficha, aí você tem alguns dias para devolver aquele livro. Então, comprovadamente, eu li uns 36 livros, porque se eu não fico lá dentro lendo, a minha mente estaria presa também. Eu não queria ficar ouvindo aquelas conversas de maconha toda hora, né? Aquelas coisas que você sabe, o PCC que comanda as normas lá dentro. Então eu falei, eu não vou ficar ouvindo essas histórias aqui, embora cada vez que fosse para o futebol, tem uns horários, tomar sol, coisa e tal, mas a maioria do tempo eu ficava sempre na leitura, anotando muito, tanto que acabei publicando esse livro, Diário da Tranca, né, em 2012, parece, né? E consegui levar o meu tempo lá dentro sem constrangimento. É óbvio que ninguém gosta de estar preso, por mais que ali seja o regime semiaberto, que você pode circular, tem um lugar para se alimentar, tem as igrejas para os cultos, tem os campos de futebol, mas não é agradável, porque no final de semana eu recebia a visita dos meus filhos, às 4 horas acabava a visita, eles iam embora, eu ficava, isso não é legal. Diniz, dessa experiência, você já passou, né? Ou dessas experiências que você teve lá, né? Elas influíram agora nessa nova fase do matéria-prima, inclusive aí no novo conceito gráfico, ou também de pensamento. Por exemplo, o que você escrevia antes de passar por essa experiência, hoje você vai continuar escrevendo? André, deixa eu falar uma coisa. Se eu mudar o estilo do matéria-prima, o estilo da coluna do Barão, por exemplo, o povo vai estranhar. Eles gostam dessa irreverência, dessa minha maneira de encarar a vida, né? Por mais que como que eu explico isso? Que eu tenho um compromisso de alegria com a vida. A vida, às vezes, não é leal comigo. Me prende, me fez morar fora de Taubaté durante um período, quando eu estava com problemas da justiça. Mas se eu mudar o estilo do matéria-prima, quando todo mundo começar a escrever com muita seriedade, vai perder a graça. O que faz o sucesso do jornal, você vê a repercussão que deu o lançamento, nós vamos ter que melhorar alguma coisa, vamos ter que melhorar. Saiu essa edição aqui, no peito, na raça, devido à cobrança, porque você vê uma cidade do porte de Taubaté com 316, 320 mil habitantes, não ter um jornal do porte desse, cultural, mostrando as coisas da cidade, falando das coisas da cidade, do dia a dia, eu acho isso um absurdo. Então, tem esses outros jornais que praticamente vivem aí de publicar editais de prefeitura, como é o caso do Diário Taubaté, da Voz do Vale, mas que não tem a visão do dia a dia, André, que tem uma matéria-prima, que eu acho que isso contribui para o sucesso do jornal. Bom, 5 anos longe aí do mercado, 5 anos longe das bancas, deu né? Um respiro, né? O que tem de novidade, além, né, de nomes como você já citou, como o Orton, que continua da fase anterior. Quem são os novos contratados, por exemplo? Eu lembro que tinha o Dr. Jacques Fudert, tinha a Guilhermina, né? Agora eu tô vendo aqui que tem o Dr. Oscar, né? Esse o sobrenome dele. Quem são os novos contratados agora? Você sabe que tem muitos colunistas aí virtuais que sou eu que escrevo, né?
são... Nem vamos falar dessa coisa. Então, deixa que eu vou ler. Agora, tem a volta do Jonathan, que hoje eu vejo que é o único petista do jornal, mas ele pode escrever o que ele quiser. Ele faz questão de ressaltar isso, que mesmo ele sendo petista e o jornal não puxa esse lado da política, para o lado do PT, o Jonathan, que é um jornalista também, você sabe quem é ele, lá do Jaraguá, e é uma pessoa muito inteligente, muito bem instruído, coisa e tal, ele ressalta que jamais teve uma vírgula censurada no jornal. Então, eu tinha cobrança, por exemplo, poxa, por que aquele petista está escrevendo no seu jornal, aquele vermelho, ele pode escrever o que quiser. A pauta do matéria-prima, André, cada um faz a sua pauta, vê um acontecimento relacionado a Taubaté, escreve, poxa, e isso agrada tanto que você vê hoje, eu tive as pessoas ligando, poxa, o jornal não chegou. Por quê? Porque eu estou imprimindo numa gráfica de Osasco, aí para sair até aqui tem a Dutra, tem o trânsito, a pessoa saiu de lá, para você ter ideia, 3h30 da manhã, o motorista, chegou aqui 8 horas da manhã, porque eles deixam o jornal em São José, deixam o jornal em Caçapava, ele não vem trazer só matéria-prima. Daqui ele vai para Campos do Jordão, porque é uma gráfica que tem qualidade, tem preço, que aqui no Vale não tem, então a gente tem que se sujeitar a isso, entendeu? Mas houve essa... já passei na banca da Santa Terezinha, não tem, já passei na Independência, não tem, que horas que vai chegar o jornal? Eu falei, calma, está chegando, porque eu acordei, assim que eu falei com a editora, eu peguei meu carro, fui lá no ponto de encontro nosso na Dutra, fiquei esperando o motorista chegar, botei no carro e comecei a fazer o corre da distribuição. Porque eu gosto de fazer isso. Eu falei para você, quando você faz uma coisa que você gosta, não é trabalho aquilo, para mim é uma satisfação. Aí gira aqui, passa, termina aí lá na Vila São Geraldo. Pronto, agora vamos pegar o Facebook e vamos ver os comentários, entendeu? Bacana. Bom, você falou aí da distribuição, né? Ele continuará sendo só nas bancas do centro da cidade, onde ele vai atingir mais público? Não, tem no Chibatão, tem na Vila São Geraldo, tem no shopping, mas principalmente aqui o miolo, o mercado, a banca do Nenê, do Cameló, na Praça do Epaminondas, do Vicente Romano, da Vila Independência, aqui no shopping em frente ao quartel da Polícia Militar. Porque as pessoas cobram, porque chega lá, mas que deu matéria-prima, disse que ia circular hoje. Hoje, nesse momento que nós estamos conversando aqui, eu posso te dizer que tem em todas as bancas principais de Taubaté. Bacana. Ele está voltando aqui com 12 páginas, né? 12, mas ele já foi até maior, né? Não, ele vai voltar a ser 24. É que para mim, pra gente, eu, o Jorge e o Menecute, que é o vendedor, o Zeco, o Zé Alfredo, que está fazendo a diagramação, tem um curso de gráfica. Então a gráfica, se você não paga, não roda também, sabe como é que é? Então nós estamos começando agora, voltando com 12 páginas, mas tem todo esse projeto já de anunciantes que prometeram já que na segunda edição, eles queriam ver logicamente a cara do jornal. A cara do jornal está aqui, que é o jornal que é para vender, entendeu? Aí com o tempo, porque quando eu comecei da primeira vez, André, eu comecei com 12 páginas também. Depois que eu fui aumentando até chegar aquelas 24 que todo mundo quer escrever, porque é um jornal que dá prestígio, um jornal que as pessoas, conforme eu falei para você, mostram a visão delas sobre a cidade de Taubaté. E quem é que não quer ser apontado? Olha, essa pessoa escreve uma matéria-prima. A gente faz, por exemplo, uma reunião lá na pastelaria do mercado, lá, como a gente reuniu o Kist, o Davis, o Cristiano, o Orton, as pessoas vão lá e fotografam, você acredita? Fotografa a gente lá no Passeio do Zé Mineiro, isso é legal, né? É uma atração também, né? Notoriedade, a pessoa, sou famoso porque eu escrevo no matéria-prima, que glória. Bom, tem pretensão de lançar o jornal online também, após aí circular nas redes sociais? Não, porque eu não ganho, vou ganhar o quê? Eu não sei ganhar dinheiro online. Assim, na banca, por exemplo, o preço de capa, R$2. R$1 é da banca, então é bom para mim e bom para... Porque o negócio, quando é bom, André, é bom para os dois lados. Não adianta o negócio ser bom para mim e você não ganhar nada, não é verdade? Então era R$1 na edição anterior. A gente aumentou agora porque o custo da gráfica aumentou, mas as bancas sabem que cada jornal que eu ganho R$1, eles ganham R$1 também, entendeu?
E a tradição será mantida também toda sexta-feira, inevitavelmente, indubitavelmente. Tem que ir atrás, porque desde que começou agora, não pode parar. Não tem essa coisa de fazer e depois voltar atrás. Não tem jeito. A cobrança, eu vi hoje, até agora há pouco, a banca do Ney ali em frente da Polícia Militar, que ele mudou de lugar. Antes era lá na Avenida Independência, eu não sabia que ele tinha mudado. Eu falei, pô, todo mundo recebeu, Fratello? Só eu que não recebo. Aí eu fui deixar o último agora, entendeu? Olha que bacana. Diniz, o que representa para você voltar, né, com o jornal depois de 5 anos, exatamente no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa? Olha, para mim foi novidade ouvir isso, eu não sabia que era. Eu vi você falando aí que é o Dia da Liberdade da Imprensa, eu não sabia. Eu fico feliz porque eu tenho enfrentado todas essas agruras aí que eu já relatei, não vou ficar falando de prisão aqui o tempo inteiro, mas eu acho, André, que a imprensa, que eles chamam de quarto poder, nós mostramos aquilo que muitas vezes as pessoas não querem ver, não é verdade? Um problema que tem aqui, um problema você está no mercado, como eu estou, etc. Você põe aquilo, muitas vezes as pessoas não estão sabendo. Um exemplo, o Chafariz tem uma menina que está frequentando lá, que é a Luciana, que veio de Campos do Jordão e está por lá. Dorme no chão, dorme na garagem, mal se alimenta. Então, através das publicações, as pessoas que eu faço, que eu fiz uma foto com ela, já localizaram a família dela, que é o Campo do Rosa, me parece, lá em Campos do Jordão. Só que eles já vieram para cá e ela não quer ir, entendeu? Mas o meu papel de fotografar, de conversar com ela, ó, vamos tomar um café, entende? Isso já localizaram através da publicação que eu faço no Facebook todos os dias, o nome dela, a família que ela tem um problema com a mãe, que ela briga, que ela, etc e tal. Mas o meu papel, eu não vou pegar, pega e leva para sua casa. Eu não vou levar ela para minha casa. Põe no seu carro. Não é o meu papel. O meu papel é esse que você ressaltou da imprensa, de mostrar que tem um problema social no Largo do Chafariz. Ou seja, uma menina de 22, 23 anos que está perambulando pela rua, sujeito a todas as agruras que a vida traz para ela. Você entendeu, né? Diniz, para a gente terminar, qual é o recado que você deixa para suas mulheres e seus cachorros, para os seus periquitinhos e para o seu público? Não, você não é mulher, minhas viúvas. Minhas viúvas. Opa! Não, por que viúvas? Porque como eu sou mais velho, quem vai morrer primeiro sou eu, elas serão as viúvas. Então, por favor, deixa o recado para o nosso público aí. Que essa rapaziada que está escrevendo matéria-prima, que vamos dar as mãos aí, a gente sabe que o momento é difícil, todo mundo veio me dizer, não, mas ninguém lê mais jornal no papel, acabou o Jornal do Brasil, a Folha diminuiu a tiragem, o Estadão diminuiu a tiragem, aqui em Taubaté praticamente. Outro fato que eu faço questão de ressaltar, André, porque aqui a gente tinha 2 jornais, o Matéria-Prima e o Contato. A linha do Paulo de Tarso do Contato era uma linha mais política, porque a formação dele é política, ele foi uma pessoa que participou daquele movimento todo, foi sequestrado e etc. Então, quando acabou a matéria-prima, acabou o Contato. Qual a explicação dos donos de banca? Um puxava o outro. As pessoas que iam comprar a matéria-prima, por ser uma matéria-prima que é um jornal mais alegre, mais solto, acabavam comprando também o contraponto, que é o Contato do Paulo de Tarso, que era mais político, mais denúncia, que tinha jornalistas ali investigativos, né? Que é o menino lá, o Limão. Limão foi um deles. Nossa, um grande baita do jornalista que largou a mão, está sendo advogado agora. Você vê que coisa. Então eu faço votos que o Paulo de Tarso, que se anime também, que faz tempo que eu não vejo, que as pessoas achavam que a gente tinha uma rivalidade nenhuma, a gente tinha o jornal dele, tinha o meu. Agora, conforme diz o dono da banca, acabou a matéria-prima, a pessoa não veio comprar a matéria-prima, não se desinteressou pelo Contato, acabou o Contato. Então não existe mais esses 2 tabloides irreverentes em Taubaté. Você sabe o que está circulando hoje na cidade. Então vamos ver se a gente ganha força aí do comércio, dos anunciantes, porque a gráfica, conforme eu falei para você, no dia de publicar o jornal, você já tem que fazer o depósito antes para cair. Caiu, dá um comprovante, aí pode mandar o arquivo que a gente vai publicar, mas
Você sabe que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Se o bolso não tá feliz, pode esquecer. Né? Então quero agradecer aqui ao jornalista, ao escritor José Diniz Júnior, né? E a gente parabenizar nessa data, sexta-feira, dia 3 de maio, né, de 2019, a volta do querido, ou odiado por alguns, o matéria-prima, né, o jornaleco metido a besta. Então, Diniz, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre a fome no mundo e no Brasil com a geógrafa Beatriz. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. A Milclean padronizou métodos de trabalho, criou novas linhas de produtos inovadores para a limpeza, conquistando a confiança de parceiros e clientes, que a posicionam entre as melhores do Brasil no setor. Milclean, limpeza profissional com tecnologia. A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter. Novidade. Emoção. Tecnologia. Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus. Mais potente e com conexão mais rápida. Novidade. Emoção. Tecnologia. É NET. Estamos de volta para o nosso programa das 6, nosso segundo bloco dessa sexta-feira, dia 3 de maio de 2019, né? E no comecinho do programa eu esqueci de mandar os parabéns para minha querida mãe, né? Que amanhã, como não tem programa, então vou mandar hoje. Amanhã ela completa 70 anos de vida, né? E o Diniz, inclusive, faz parte dessa história também, com a dona Maria da Glória, né? Que mora lá no Bonfim, né? E na época ela trabalhou no esporte, então estava até como lavadeira, né? Então, mãe, muito obrigado, né, por tudo que tem feito pela gente, né, e pelas pessoas também que estão à sua volta, muitos e muitos anos de vida, né? E agradeço a todos que oraram e continuam orando, né, pela recuperação dela, porque ela fez uma operação aí do pé direito, né? Então tá com o pé bom, ainda vai ter mais uma operação, mas daqui a uns 2, 3 anos por aí, a gente acredita que isso vai acontecer. Agora eu estou recebendo a Beatriz Gomes, né, a Cornaquim, isso mesmo? Cornaquim, ela que é licenciada em Geografia, né, e também está fazendo um mestrado na área, né, e vai falar um pouco com a gente a respeito da fome no mundo e no Brasil. Né. Infelizmente a gente sabe, né, e tem acompanhado as notícias que vem crescendo a fome no mundo, vem crescendo a fome no nosso país, né, e realidades muito tristes, inclusive, sendo nos apresentada novamente, né? Quando pensávamos que já estariam erradicadas, eis que surgem e voltam à tona. Né? Beatriz, eu queria inicialmente que
você explicasse para a gente, que pudesse contextualizar as pessoas em casa, qual é o conceito de fome, né? E parece que existem diferenças aí entre esses conceitos, né? Sim. Boa noite, André. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está vendo a TV Cidade, né? Muito importante, queria agradecer não só pelo convite à minha pessoa, mas pela abertura a esse tema, né? Que é tão importante que a gente aborde, sendo que a fome, infelizmente, é considerada um tabu ainda, né? Então a gente precisa saber o que é a fome para a gente combater, a fim de chegar um dia de a gente poder falar, né? Não temos mais fome. Como você falou, né? A fome, todo mundo sabe o que é fome quando a gente fala, tô com fome, né? Aquela sensação de estômago vazio. Mas a fome, academicamente falando, né? É quando o indivíduo ele tem privação de determinados nutrientes ou de determinadas calorias durante um período de tempo, né? E aí, de acordo com essa privação, de acordo com o tempo, de acordo com o tipo, a gente tem as diferenças. E aí a gente pode ter, por exemplo, né? Existe no nosso país, a gente tem um expoente muito grande em relação ao estudo da fome, que é o José de Castro. Então, o José de Castro, ele veio evidenciar pra gente diversas coisas. E dentre elas, ele lançou o termo da fome oculta. Então a gente está acostumado a dizer que um povo que passa fome é só aquele povo que a gente vê aqueles famélicos, né? Mas também existe a fome oculta, que tem esse nome exatamente pela sua aparência, né? Quando você olha para a pessoa, você vê que ela não tá raquítica, não tem o ventre inchado e nem nada disso. Mas quando você olha, por exemplo, no desenvolvimento de algum tipo de doença, ela não tem algum nutriente ali sendo ingerido. Então, é a fome oculta, que é diferente da fome aguda, que é a que a gente está acostumado a ver nos noticiários, né? Que ela é mais sensacionalista, assim, né? Aparente. Quais são os motivos hoje que levam a um determinado grupo, um determinado segmento da população a passar por esse processo de estar incluído dentro dessa questão da fome enquanto conceito social? Então, depende, né? Depende de qual fome a gente está falando. Quando a gente fala, por exemplo, da fome oculta, a gente pode ter desde uma dieta de determinada região que não tem, né, o acesso a um nutriente específico, porque às vezes as frutas da região não têm, né, os alimentos da região não têm. E aí é preciso políticas públicas para inserir esses nutrientes para que a população como um todo consiga ter acesso e não ter a fome oculta, né? Agora quando a gente fala da fome aguda, por exemplo, né, que é uma fome mais aparente, isso tem a ver com a má distribuição de recursos, só que não a nível só nacional, mas sim a nível internacional. Porque quando a gente fala de fome, né, a maioria dos índices que a gente tem atualmente, tipo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a gente fala a nível nacional, né? Então, assim, exatamente por falar a nível nacional, a gente fala da fome como um problema, como José de Castro dizia, né? É uma manifestação biológica dos males de cunho socioeconômicos, né? E esses males de cunho socioeconômicos, eles estão distribuídos pelo mundo, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem, o país tem fome porque tem muito furacão, muito terremoto, mas a gente também tem países que têm uma situação geográfica semelhante e não tem índice de fome de nenhum tipo, né? Então, a gente está falando mais de um problema de cunho socioeconômico. Dentro desses problemas de cunho socioeconômico, quais são os principais fatores que você pode apontar, por exemplo, além desses fatores que são ligados à natureza, por exemplo, né? Sim. Então, né, a má distribuição de renda, né? E uma coisa, atualmente, né, desde meados do século XX, a alimentação, né, o alimento, ele tem sido utilizado como commodity e isso tem variações nas bolsas de valores, né? Então, a nível internacional, isso gera uma especulação muito grande, só que é uma especulação muito essencial, né? A gente não está falando, por exemplo, de, sapato, tecido, né? Que tem as altas e aí as pessoas vão ficar sem tecido e vão morrer. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de comida. E a comida, quando ela vai, né, a partir do momento que as safras estão nas bolsas de valores, elas estão sujeitas a essa oscilação de preços. Então, um país que tem uma população com baixa renda,
e junto com, aí você tem uma população com baixa renda, oscila o preço, como que você mantém uma dieta equilibrada durante muito tempo? Como que você tem a soberania ou a segurança alimentar? Né? Não dá para ter. Junto com isso, você também tem políticas de liberalização do comércio que impedem que um país produza seu próprio alimento, né? Como é o caso do Haiti, por exemplo, que é o meu foco de estudo. Bacana. O Haiti, que inclusive passou, né, por esse processo também, como você destacou, né, de intempéries, né? Temos aí, inclusive, já entrevistamos aqui representantes, né, do Haiti, o grande Odson Charlot, né, que realmente traz à tona essa realidade pra gente, né? E comparando o Haiti com outros países, né, o que tem de singularidade no Haiti que você pode destacar pra gente em relação às imagens que vemos às vezes na África, né, em países como em países africanos ou mesmo aqui da América Latina? Então, o Haiti ele é um caso muito singular, como você mesmo colocou, né? Porque historicamente aí a gente está falando de um contexto muito complicado, porque foi o primeiro país que conseguiu se libertar da condição de escravo, né? Então o Haiti ele é fundado de uma rebelião de escravos, né? E essa rebelião dá origem a esse país. Só que desde então, desde essa rebelião, a gente não tem um contexto de assim soberania, né? Então, depois que a França reconhece o país como país de fato, né, existe uma dívida que a gente conhece, né, uma indenização pelo processo de colonização, né, que os países são obrigados a pagar, e depois disso, isso vai aumentando. Depois essa dívida, que era para a França, ela passa para os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos têm uma proximidade muito grande com esse país. Né? E os Estados Unidos é um grande produtor de arroz, que é inclusive uma das principais, um dos principais itens da dieta haitiana, né? Então você tem uma série de fatores históricos que dificultam a soberania desse povo, né? Primeiro influenciado pela França e depois influenciado pelos Estados Unidos, porque vão ter as intervenções, depois das intervenções o país é forçado a diminuir as barreiras alfandegárias. Essa diminuição de barreiras alfandegárias vai levar o arroz dos Estados Unidos muito subsidiado para lá. Esse arroz é muito mais barato do que o arroz dos produtores locais. Os produtores locais não são incentivados a continuar produzindo, né? Então precisa sempre estar comprando. Só que isso não é uma singularidade do Haiti. Existem outros países no mundo que também passaram por um processo de liberalização do comércio que ocasionou nisso daí, né, num cenário intenso de fome. Bom, temos até aqui um dado, né, interessante, que a fome é a realidade de 805 milhões de pessoas no mundo que pela privação de alimentos estão em estados de subnutrição. Os especialistas que tratam o assunto denominam a situação de fome como segurança ou insegurança alimentar. Por conta disso, a fome é capaz de provocar guerras? Sim, né? O que acontece, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem, exatamente por causa da questão alimentar estar totalmente relacionado ao comércio internacional de alimentos, e nesse comércio você tem alguns países que vão se beneficiar dessa questão, né? A gente tem que tomar cuidado só para não, às vezes, por exemplo, né? No Iêmen ou até mesmo no Haiti. É comum, depois que esses países passam por algumas catástrofes ou alguns cenários de guerra, é comum que seja associado o cenário de fome a isso, né? Então, o país está com insegurança alimentar ou está com desnutridos porque acabou de passar por uma guerra, né? Está passando por um conflito ou porque acabou de ter um terremoto. E não, né? A gente tem que entender que assim, esses cenários eles são intensificados. Mas a partir do momento que eu tenho um número de famélicos do dia para a noite, isso não acontece do dia para a noite. É uma situação que ela é criada, né? E aí o que acontece? Existem casos, por exemplo, da ONU enviar o carro de ajuda alimentar, né? E dependendo da vulnerabilidade institucional que o país está, é muito difícil, por exemplo, desse carro conseguir chegar nos locais. Às vezes, grupos armados, milícias, se apropriam desse carro, né, e vendem os alimentos ao invés de distribuírem gratuitamente como deveria ser, né? Então isso gera assim intensifica cenários de conflito que já estão acontecendo, né? Bom, para quem não tem uma visão a respeito desse assunto,
Então a gente pode entender que a fome também pode ser provocada para destruir a soberania de um país e de repente ele ficar sob a tutela de outro, que por interesses econômicos, sejam eles através aí das riquezas naturais, minerais, que eles possam dominar. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Atualmente é isso que indica, né, a maior parte das pesquisas que são feitas em relação, porque são termos diferentes. A segurança alimentar e a soberania alimentar, um é construção do outro, mas a segurança alimentar tem a ver com ter alimento. A soberania já é um conceito mais cunhado pela via campesina, né? Que é assim, não é só você ter o alimento, mas é você também dar ao povo o direito de produzir o seu próprio alimento, né? E de produzir um alimento local, as comunidades de produzirem seu alimento local e não necessariamente de ficar engolindo coisas que não são dali, né? Então sim, quando a gente fala da fome atualmente, a gente tem que entender que tem essa questão da fome provocada aí, né, a fim de que esses países que têm esses cenários percam sua soberania e fiquem dependentes, né? Então você gera uma dominação por dependência nesses países, né? O que é lamentável, no mínimo. Bom, tem aqui, os países africanos assolados pelas guerras civis e explorações estão entre os que menos evoluem no combate à fome, segundo os dados anuais da ONU. Hoje a situação é considerada grave em Botsuana, Costa do Marfim, Madagascar, Malawi, Namíbia, Uganda, República Unida da Tanzânia e Zâmbia. Na Ásia, as piores condições de acesso a alimentos são encontradas na República Democrática da Coreia, no Iraque e Tajiquistão. El Salvador e Guatemala são os países latino-americanos de pior situação em relação à oferta de alimentos à população. Sim. Bom, a gente olha todo esse aspecto, todo esse quadro, esses dados, né, que são traduzidos muitas vezes em gráficos, e aí nos transportamos para o Brasil, né? O Brasil há pouco tempo, 2014, conseguiu tirar aí muita gente da linha da miséria e também sair desse mapa da fome, né, que é avaliado aí pela ONU, né, através das suas agências. Mas agora parece que volta a ter um processo que, de repente, estamos ameaçados novamente? Sim, de forma lamentável, né, isso vem acontecendo desde meados aí, né, de 2015, 2016, já estava rolando essa possibilidade, mas principalmente com os novos parâmetros políticos, né, os novos jeitos de fazer política, a gente tem a ameaça maior. E isso se evidencia quando a gente vê o que foi feito em janeiro em relação ao CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar do nosso país, né? O CONSEA ele foi extinto em janeiro desse ano, né? E o CONSEA ele era, dentre outras coisas, responsável por articular, né, questões sobre a questão alimentar no nosso país. Então, assim, quando você exclui um conselho desse, isso mostra alguma coisa, né? Isso mostra que você está dando prioridade para a questão alimentar, né? Extinguir um conselho de soberania, de segurança alimentar e nutricional, né? É dar prioridade ao combate à fome? Não é, né? Quais são os impactos? Então, de fato, está aumentando aí, né? Está tendo um incremento, né, no número de pessoas que passam por insegurança alimentar no nosso país, né? E isso é muito grave. Dentro dessa gravidade, quais são os riscos junto aos outros setores da nossa sociedade que corremos a partir do momento em que o nosso país possa, de repente, voltar a ser incluído nesse mapa da fome? Todos, né? Porque quando a gente fala em alimentação, né, a gente tem que entender que a gente não está falando de uma coisa só. Então, por exemplo, né, volta e meia eu comento com o Vitor, que é meu noivo, sobre essa questão. Quando a gente respira, a gente precisa respirar para viver, né? Mas a gente ainda não paga para viver, para respirar, né? Agora, do mesmo modo, é essencial, é indispensável que a gente se alimente, mas para se alimentar a gente precisa pagar, né? E aí o que acontece? Os efeitos da desnutrição, eles são diferentes dependendo da idade. Quando você tem a criança que ela não tem acesso adequado à alimentação, ela pode desenvolver problemas cognitivos,
né? E se essa criança, ela chega a sobreviver, né? Porque a gente também tem a possibilidade dela não sobreviver, né? A desnutrição infantil, ela tem esse quadro mais perverso aí, né? Que é de crianças não conseguirem passar dos 5 anos. Isso quando vão muito, né? Então, vamos supor que a gente tem aí uma criança que ela passa por uma dieta inadequada, né? Não se alimenta adequadamente, ela vai desenvolver problemas cognitivos. O desempenho escolar dela vai ser bom? Não. Ela vai conseguir ascender, vai se qualificar, ela vai ser colocada no mesmo patamar aí em relação às oportunidades de todas as outras pessoas? Não, né? Porque faculdades mentais em relação às questões cognitivas foram prejudicadas, né? Então, quando a gente fala de alimento, a gente está falando de uma coisa essencial, né? E que tem que ser garantida em todas as fases da vida, mas na infância ela é primordial. E se um povo não garante alimentação para suas crianças, não adianta querer garantir outras coisas depois. Porque como que esse acesso vai ser feito se essa pessoa não tem atividades cognitivas básicas desenvolvidas? Para você ter uma ideia, você que nos acompanha aqui pela TV Cidade, né? O número de brasileiros que passam fome é maior do que a população do Uruguai, né? Segundo aí os dados da ONU. Nós temos aqui o relatório internacional, o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo de 2018 da ONU. Ele mostrou que a fome atinge 5,2 milhões de pessoas no Brasil. Para a gente ter uma dimensão, né, do tamanho do problema, a população do Uruguai é de 3,5 milhões de pessoas, né? O número de pessoas que passam fome no Brasil supera em 1,7 milhão a população inteira do Uruguai. E o Brasil, aí, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, está em número 75, né? E não tem uma boa colocação, né? E entre os fatores aqui apontados, né, pelo relatório, o avanço da pobreza, o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, a alta do desemprego e o corte de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Sim. Nosso país, como você também a gente conversava nos bastidores, sempre foi referência também quando o assunto é o combate, né? Você falou o Josué de Castro, trouxe ele como um exemplo, mas tivemos outros grandes nomes, né? Tivemos aí o próprio sociólogo, o Herbert de Souza, o Betinho, né? Sim. Que foi um ícone também nesse combate à fome. Hoje, como que nós podemos, nós, imprensa, sociedade, estudiosos, comunidade, entrar nessa luta para que a gente não chegue nesse retrocesso? Eu acho que existem vários jeitos, né? Porque, exatamente como você disse, por exemplo, quando a gente fala do Josué de Castro, a gente está falando de um combate à fome a nível acadêmico-científico, que é extremamente importante, e os livros dele vão dar origem à FAO, e por isso que ele preside o diretório da FAO é ele quem preside, né? Então o Brasil é referência acadêmica científica no combate à fome, é referência nas ações de caridade também no combate à fome com a ação e cidadania do Betinho, né? E também, posteriormente, tornou-se referência em políticas públicas no combate à fome, com uma política nacional de segurança alimentar, né, implementada aí. Então, assim como o nosso país é referência nesses vários sentidos, a gente também pode tomar esse histórico do nosso país para continuar atuando, né? Então, a gente precisa de pesquisador falando sobre a fome, a gente precisa da comunidade fazendo também caridade, mas só caridade não basta. A gente precisa ver que políticas públicas no nosso país está aprovando ou está deixando de aprovar, que tem a ver em relação ao combate à fome. Porque não adianta, né? Não tô querendo dizer que não adianta você dar comida para alguém, mas só fazer a caridade não é o suficiente para combater a fome na sua raiz, né? A gente precisa de política pública de alimentação, a gente precisa de política pública de nutrição adequada, a fim de que as pessoas não fiquem dependentes da caridade, né? Um país bacana, legal, é um país que não depende da caridade dos seus cidadãos para terem outros alimentados, mas depende sim da importância que se dá em relação às políticas públicas, né? Então, o CONSEA foi extinto. Né? O que está sendo feito? Foi montada uma frente parlamentar agora de combate à fome, mas assim, um órgão foi extinto, né? O Ministério de Combate à Fome. Então,
o que a nossa sociedade tá vendo em relação às políticas públicas, né? Então é necessário aí atuar no meio acadêmico, fazer caridades também, mas também olhar para as políticas públicas do nosso país, porque a caridade depende só de mim. Agora, quando a gente fala de política pública, significa que eu vou embora e vai continuar, né? E essa é a importância da política pública. A gente largar a mão, né? A caridade é importante, mas a política pública é fundamental. É por isso que você de casa tem que sempre acompanhar e fiscalizar, né, a ação e atuação dos administradores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, né, em todos os segmentos, especialmente no caso da fome, né, atuar junto a conselhos que acompanham, por exemplo, a distribuição de merenda, né, que atuam aí na questão da renda familiar junto aos pequenos agricultores, né. E também acho que uma situação que temos que mudar é a cultura do desperdício que ainda temos muito no nosso país, né? Sim. A gente joga muito alimento fora e isso a gente pode começar a repensar dentro de casa, né? Sim, e você tocou num assunto muito importante agora falando dos agricultores, né, dos pequenos agricultores. Um dos fatores que quando abre o comércio aí, eles acabam com os agricultores locais, né? E, sem sombra de dúvidas, o nosso país, né, em relação a leguminosas e verduras, a maior parte da alimentação é feita pelos pequenos agricultores, né? Então, também é olhar para como o nosso país lida com esses pequenos agricultores, né? Uma outra coisa importante, o CONSEA é a nível nacional, mas também tem os CONSEAs, que são municipais, né? Ver como que tá em Taubaté essa questão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E se não existe, montar um, né? Porque aí a sociedade civil pode participar e tá vendo como o município maneja essa questão da segurança alimentar e de combate à fome. Bom, dentro dos seus estudos, dentro das suas observações, como que você encara uma notícia que nem essa que saiu semana passada, exatamente há uma semana para a gente terminar, Beatriz, a respeito do STF, né, que ele, com tanta gente passando fome, tá lá, abriu um edital, né, para poder fazer um gasto estimado de mais de R$1 milhão, a contratação de fornecedor para refeições servidas aí para a corte do FTF, né, e diz aqui que exigindo a mesa bacalhau, a Gomes de Sá, frigideira de siri, muqueca, arroz de pato, né, vitela assada, codornas assadas e por aí vai, né, vinhos com qualidade especial, né, vinho tinto seco, e aí tem as marcas aqui, né, como que você vê isso? É um absurdo, né, minimamente rir não só da nossa cara, né, porque a gente tem o que comer, né, graças a Deus, ao universo, né, a nossa situação aí a gente tem que comer, mas agora você ter mais de 5 milhões de pessoas que passam fome num país e organizar um jantar desse, né, com a corte do país, rir da nossa cara, né, e o pior de tudo é que não é só rir, é desmerecer totalmente o mínimo que as pessoas precisam, né, que é alimentação. Ou seja, se a gente, vamos supor, vamos pegar esse dinheiro que tá sendo gasto aí nesse edital para esse jantar, quantas pessoas, durante quanto tempo a gente consegue alimentar com esse mesmo dinheiro, né? Então, é um absurdo, né, no mínimo, e isso perpassa aquilo que a gente estava falando. Como que o nosso país lida com a fome? A extinção do CONSEA e essa notícia mostra nitidamente como o nosso país está lidando com a fome. Não era assim, né? Mas está sendo agora. Beatriz, o assunto é extenso, né? A gente pode promover outros debates aqui no nosso programa, mas eu gostaria de saber se você puder deixar os nossos telespectadores contatos, se tem alguma página na internet que você aborda o assunto, se tem livro publicado, né? Fique à vontade também para deixar os seus contatos, se está à disposição também para palestra nas escolas, fique à vontade. Muito legal, muito obrigada, André. Eu tenho as páginas sociais, meu nome mesmo, né, Beatriz Kornakin. Contudo, eu estou fazendo mestrado, né, agora, pretendo lançar e ser publicado o mestrado, a dissertação em agosto, né, desse ano ainda. Estou super disposta a dar palestras em escolas, tá? Inclusive esse é um dos pontos fundamentais, né, no currículo de São Paulo inteiro não tem a palavra fome, né? Então é um ponto importante
E eu acho que a gente pode avançar aí se a gente começar desde pequeno sabendo que é fome, né, sabendo que a fome ela é gerada por causa disso, ou seja, tirando da fome todo tabu que possa existir, né? É óbvio que eu estou muito disposta aí a combater a fome nesse sentido, no diálogo, né, para que a gente possa construir políticas públicas de combate a esse flagelo que a nossa humanidade ainda vivencia. Beatriz, quero agradecer a sua disposição, agradecer ao Vitor também por ter sugerido aí o bate-papo, né? Ele que já também falou sobre o papel do educador físico na nossa sociedade, né? Que é muito importante, está lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, você pode rever a entrevista, né? E sempre que tiver novidades, você está aqui convidado, tá bom? Muito obrigada mesmo por esse espaço, por falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada. E você de casa que nos acompanha, a única fome que você nunca deve deixar de ter é a fome do saber, é a fome do conhecimento, né? Porque só ele é capaz de te libertar, né, da ignorância e de todo coisa ruim que possa acontecer na sua vida, né? Tenha fome sempre de saber mais e mais. Bom, nosso programa da 6 está acabando nessa sexta-feira, dia 3. A gente, fim de semana, a gente deseja um ótimo fim de semana para vocês. Na segunda-feira nós estamos de volta aqui no nosso canal 3, na nossa TV Cidade Taubaté. Stop.